Olá, pessoal que me acompanha, a todos os nossos amigos que, porventura, estão aí nos acompanhando sempre nessa linha de raciocínio acerca da saúde. A saúde é um bem indispensável a todos e eu estou aqui hoje para falar mais uma vez para vocês de algumas doenças de muita importância, de relevância quanto à saúde pública, de relevância, inclusive, no nosso meio de trabalho. E hoje eu quero falar a respeito das doenças causadas pelos pombos. Eu quero que vocês entendam bem uma coisa, meu amigo e minha amiga. Os pombos são animais que fazem parte do nosso ecossistema. Eles fazem parte daquilo que nós chamamos de sobrevivência dos animais também. Em nenhum momento estou fazendo algum tipo de retaliação à criação desses animais, mas eu faço menção hoje dessas doenças, algumas delas de que eu achei mais importante, para que não haja uma alimentação desses animais, porque existem sim os modos corretos, os modos coerentes dentro ali de cada criadouro de se alimentar esses animais. Mas a maneira inadequada de os alimentá-los podem causar funestas doenças com gravíssimas consequências, inclusive. Então, a nossa aula de hoje, o nosso intuito hoje aqui é de falar a respeito dessas doenças causadas por esses animais, que nós devemos cuidar deles de modo muito intenso e com muito carinho, mas com grande ressalva no que diz respeito a alimentá-los. Eu sou o professor Cassius Clay, e venho mais uma vez aqui vos falar acerca de saúde, de medicina e transmitir um pouco mais do meu conhecimento a todos vocês. Quem são os pombos, né? Precisamos saber a origem deles, né? O pombo, Columba livia, é da família dos columbídeos, originários ali da Europa. Eles foram introduzidos no século XVI na América do Sul e se adaptaram aos centros urbanos pela facilidade de encontrar abrigo e alimento. É aqui onde a gente tem que ter uma parte bastante interessante, porque aqui é a facilidade que eles têm de propagar através das excretas deles mesmos o abrigo e o alimento. Eles são encontrados no mundo todo, principalmente aonde? Nas grandes cidades, com exceção das regiões polares. Olha só, qual que é a função primária desses animais, inclusive na própria natureza? A de controlar os insetos e disseminar a semente das plantas que utilizam como alimento. Então, naturalmente, eles têm ali um poder, uma força, vamos assim dizer, de controlar os insetos e disseminar as sementes das plantas que são ali jogadas como alimento. Essas sementes elas são eliminadas nas fezes, prontas para germinar o solo. Elas são aves não migratórias e permanecem no mesmo local a vida inteira. É interessante, de repente você vê ali uma ninhada de pombo que sempre vai ali a alguma praça pública, ou até mesmo vai ali em frente a alguma escola, em frente a algum local público de bastante demanda de pessoas. Esses pombos eles são residentes ali, eles ficam ali por um bom tempo. Então é muito importante que nós não disseminemos a alimentação inadequada, porque senão nós poderemos e perdemos sim o controle, inclusive das doenças que eu vou citar daqui a pouco. Eles fazem seus ninhos de forma muito rudimentar, eles não precisam de muita coisa para ali se abrigarem, né? Eles pegam qualquer tipo de material, tais como gravetos de árvores, canudos, plásticos, pregos e até mesmo esqueletos de outros pombos que ficaram ali sobre o seu excremento. Então os pombos, eles são bastante práticos, eles não precisam de muita coisa para morar. Eles não precisam ali de muito apetrecho para formar ali o seu ambiente domiciliar. Qual que é mais ou menos o tempo de vida deles? Eles vivem de 15 a 30 anos e nas cidades de 3 a 5 anos. Eles formam casais por toda a vida
e fazem de 4 a 6, melhor dizendo, eles produzem de 4 a 6 ninhadas ao ano, ou seja, de 1 a 2 filhotes por ninhada. Então, a sua proliferação é bastante grande. Além deles residirem ali num local bastante tempo, eles formam, através das suas ninhadas, muitos filhotes por cada leva. Os ovos eles são incubados aí cerca de 17, 19 dias, e os filhotes, olha que interessante, começam a voar com 30 dias. E entre 6 a 8 meses de idade, eles já são o quê? Adultos. Então, eles já têm uma vida independente. Com isso, eles também são propagadores, se mal alimentados, se alimentados de forma inadequada, de doenças através dos seus excrementos, através das fezes. O que eles podem trazer para a saúde, né? O que eles podem prejudicar? Eles são aves que vivem com facilidade aonde? Nas cidades. Eles moram em prédios antigos, em prédios inacabados, eles moram em locais abandonados. Pombo gosta muito de forro, de madeira. Ele aproveita aquela frestinha, aquela entrada, aquele buraco, aquele orifício para fazer ali o seu ambiente domiciliar. Então eles confeccionam ali nos telhados, nos forros, nas caixas de ar, ar-condicionado, torre de igreja, marquises e causam prejuízos. Olha só, por quê? Porque eles começam a danificar essas instalações e que, porventura, já estão até mesmo estragadas. Então, há que se tomar cuidado quando for alimentar pombo, porque eles podem causar, inclusive, estragos. Olha só, eles ficam ali nas marquises e assim por diante. Eles trazem um risco para a saúde? Sim, eles podem trazer. Exatamente porque eles simbolizam o que é a paz. Se eles simbolizam essa paz, eu falo uma paz assim, de ser um animal tranquilo, de ser um animal que não causa nenhum tipo de dano à saúde. As pessoas acabam apaixonando por esse animal ali no seu território, ali na sua descrição, e começam a alimentar. Aí que está o problema. Quando eles são alimentados de forma inadequada, eles começam a evacuar de modo exuberante em locais também que não deveriam ser evacuados, porque existem os criadouros, os locais específicos para que possam ser ali alimentados e naturalmente produzirem suas excretas, seus excrementos, mas essa alimentação aos pombos em locais não adequados e de forma também irregular, ela pode trazer aí uma evacuação abundante que naturalmente vai causar algum tipo de problema. Algumas pessoas, isso é fato, gostam de alimentá-los com restos de comida, de pão, pipoca, que são alimentos inadequados a eles e que causam prejuízo à saúde dos animais. Então, não adianta eu achar que se eu for dar ali um restinho de pão, uma pipoca que trouxe do cinema, ou até mesmo está passeando com a família, compra ali um alimento. Não, não adianta. É preciso ter cautela e cuidado, e, sobretudo, obediência. E os pombos, por incrível que pareça, os pombos eles ficam viciados. Eles conhecem quando você vai e dá um alimento a ele, e isso é muito prejudicial. Nós vemos aí, praças públicas, locais, na frente aí de estabelecimentos, aí, na frente de lugares públicos também, e assim por diante, sentado num banco de praça, desprezando ali comida de modo irregular. Eles trazem, sim, um problema grave à saúde? Sim. Como eles são dificilmente capturados por outros animais, essa população ela cresce de modo desordenado. E com isso, ela constituiu, sim, um grave problema de saúde, pois pode causar várias doenças, e doenças, inclusive, que podem levar à morte.
Não é nenhum tipo de exagero, mas é uma preocupação, inclusive, da sociedade civil, é uma preocupação das entidades ligadas à vigilância epidemiológica, à vigilância sanitária, porque existem algumas doenças, alguns agravos de saúde que são, sim, causados por esses animais, mas não porque eles tenham culpa, a culpa é do próprio homem que alimenta de forma errada, em local inadequado. São várias as doenças, meu amigo e minha amiga, que esses animais podem causar através das suas excretas. E essas doenças nós conseguimos ver melhor dizendo, não, conseguimos identificar como profissional da saúde pelo sintoma do paciente. O paciente chega no consultório se queixando ali de algum sintoma gripal, de alguma síndrome gripal, ele chega ali totalmente já defasado, já destruído, ele passou por vários lugares de atendimento, já foi ali em pronto atendimento, já foi em alguma consulta ambulatorial, mas ele não conseguiu resolver o seu problema. Por quê? Porque somente o profissional habilitado para isso vai saber identificar. E uma das doenças que eu quero vos falar, que são pertinentes do quadro contagioso excremental desses pombos, é a psitacose, também conhecida como ornitose. Ela é uma doença infecciosa sistêmica causada pela Chlamydia psittaci e que cursa com o quê? Com pneumonia. É onde eu quero chegar para todos vocês, meus amigos. Aquelas fezes, quando estão ali em solo seco e que ocorre ali a movimentação, a pisadura de várias pessoas, aquilo entra pelas narinas e vai até ali o alvéolo pulmonar. E chega até os nossos pulmões. Chegando ali, isso causa doença. E a psitacose, que é uma doença causada pela inalação das fezes, das excretas dos pombos, ela é bastante pertinente nos dias de hoje. Ela é causada por uma bactéria, a clamídia, e tem como reservatório natural mais de 130 espécies, incluindo os psitacídeos, tais como periquito, papagaio, araras e assim por diante, e outras, pombos, patos, galinhas, perus, fazões e assim por diante. Então, é uma doença causada por uma bactéria que se encontra ali nas excretas do pombo. Por isso, da preocupação de nós, profissionais da saúde, e não somente nós, de vocês também, que são a sociedade, nós somos uma sociedade que estamos ali em contato direto com esses animais. Sendo, portanto, um patógeno primário de pássaros e animais domésticos, essa bactéria, a clamídia, ela pode infectar acidentalmente os seres humanos, em comum, os donos de animais de estimação, veterinários e profissionais que trabalham em lojas de aves e abatedouros. Então eu devo me preocupar, sim, com toda essa população, com todas essas pessoas que trabalham. Nós, os seres humanos, as pessoas que trabalham ali de forma direta e indireta, os profissionais, os médicos veterinários que também ali trabalham em abatedouros ou até mesmo em clínicas que tratam, porque é uma bactéria que, se acidentalmente inalada, pode causar essa pneumonia. Ainda podemos ver que essa infecção nos pássaros, elas podem ser ou não aparentes, eu não consigo enxergar. Eu não tenho ali um olho biônico, eu não tenho uma visão transcendental que eu consiga ver. Mas algumas manifestações clínicas da doença são aparentes. Por exemplo, secreções nos olhos. Os bicos podem ser infectantes. Então eu não consigo ver quando esse pombo está doente. Só se eu pegá-lo e aproximá-lo muito próximo a mim e olhar o que está acontecendo. Mas eu não consigo ver quando ele é doente. Então, num universo ali horizontal, onde eu vejo uma série de pombos, com certeza ali bastante estarão doentes. Eu não consigo enxergar a olho nu. Só se eu chegar muito perto e o pombo ficar parado, eu consigo ver. Como é que o pombo vai transmitir através de suas fezes?
essa transmissão para o homem é através da via respiratória. Como que se dá isso? O aerossol e de descargas infectadas das aves contaminadas. E uma bicada. Então, como se não bastasse, se esse animal, se esse pombo, ele está contaminado, se ele está infectado, tanto pelo bater dos pés no solo, pela inalação dos propágulos, que vem através, que é introduzido através das minhas narinas, se o pombo também me bicar, eu posso ali, de repente, ser contaminado. É uma doença que não é tão comum no nosso meio, porém, ela existe e ela causa preocupação. Por quê? Porque ela dá sintomas. Essa doença, ela pode ser rápida ou grave, dependendo de alguns fatores, tais como idade, isso é de se levar em conta, e o tecido pulmonar, o que? Afetado. Se é uma pessoa que tem bastante costume de ficar ali alimentando os pombos, se tem a prática diária de ficar ali dispensando alimentos inadequados, se tem ali o costume de todos os dias sentar por 30, 60 minutos e alimentar esses animais, com certeza ele vai ter ali uma área pulmonar mais acometida. Então vai depender muito do tempo de exposição e, sobretudo, da idade. Olha como é que pode apresentar, como é que pode ser esse quadro clínico de uma pneumonia causada por psitacose. Febre alta, acompanhada de arrepios, dor de cabeça, a famosa cefaleia, dor articular e muscular pelo corpo, parece que você foi moído, parece que você lutou algum tipo de luta. E, de repente, ela pode piorar nas costas e ter uma sensação de mal-estar geral. Em alguns casos, não em todos, mas em alguns, pode ainda ter o quê? Uma tosse produtiva com expectoração mucosa ou sanguinolenta, mucosa amarelo esverdeada ou de cor sanguinolenta. E o principal, né? Quando vai ali, chega no consultório do médico, e já com tosse, com mal-estar, com febre, e aí já o profissional pede um raio-x e a gente vê um pulmão desse infiltrado. Perceba que é um pulmão totalmente infiltrado, aqui tem preenchimento de alvéolo, tem preenchimento de quase todo o parênquima pulmonar do paciente. Um paciente desse, quando chega com pistacose causada por fezes de pombo, que foi essa bactéria que estava pertinente ali, quando ele chega nesse estado, muitas das vezes eu tenho que encaminhá-lo até para uma UTI, para que ele tenha ali um cuidado assistencial monitorizado continuadamente e com todo o cuidado que essa unidade pode oferecer. Então, daí a preocupação, essa é uma das doenças que eu gostaria de fazer menção para todos vocês que estão aqui acompanhando mais uma vez. Outra doença importante também causada ali pelas excretas, pelos excrementos dos pombos, é a histoplasmose, conhecida como doença de Darling, doença das cavernas e doença dos espeleólogos, é isso mesmo. Ela é resultante do quê? Da inalação de conídeos ou de fragmentos ali das hifas de Histoplasma capsulatum, que é um fungo que também está presente nas excretas dos pombos. Ela ocorre no mundo todo, mais comum no centro-oeste dos Estados Unidos. E o que é essa doença? A histoplasmose, que também é uma doença causada pelas excretas dos pombos. É uma infecção micótica sistêmica, ou seja, ela é uma micose de comprometimento predominantemente pulmonar. O foco mais importante da histoplasmose são nos pulmões. É uma infecção fúngica que acomete ali os pulmões, né? Que tem uma afinidade pelo sistema retículo endotelial, que é a nossa linha de defesa, que seria ali o exército programado para se defender contra infecções respiratórias oriundas das mais variadas possíveis etiologias.
Eu tenho que tomar muito cuidado, porque uma doença dessa, ela pode o quê? Principalmente ter o quê? Ó, reservatório, tais como em morcego, cães, gatos, aves e o principal aqui, ó, nos pombos. Não é uma doença exclusivamente dos pombos, mas os pombos são parte importante, eles protagonizam ali a agregação dessa doença. É também doença causada por morcego e das pessoas que trabalham ali em caverna, os espeleólogos. E olha que interessante aqui, ó, uma doença causada pelas excretas dos pombos também, ela dá alguns sintomas gripais. Olha só o pulmão desse paciente. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o lado direito do paciente, do pulmão do paciente, e esse aqui o lado esquerdo. Praticamente não existe pulmão direito. Então é um paciente que, com certeza, ponto de partida, ele já tem uma falta de ar importante, provavelmente dependente até mesmo de oxigênio terapia. Como se não bastasse, essa infecção, a histoplasmose causada pelas excretas eliminadas pelos pombos, ela causa feridas. Olha o tamanho dessa úlcera de um pé. Nessa região aqui, anterior do pé, próximo ao hálux, ao segundo dedo, ao segundo pododáctilo. Olha essa úlcera extensa, de borda indefinida, de fundo granuloso. É uma manifestação de pele também dessa doença. Mais alguns exemplos aqui de pneumonia causada pelo histoplasma, que é um fungo também que se encontra ali nas excretas do pombo. Olha só, um pulmão onde há um infiltrado importante em cada lado, né, um infiltrado retículo nodular. Aqui nós temos outros pontos de infecção. O paciente que detém um pulmão desse aqui, tanto na prática clínica como na imagem radiológica, naturalmente é um paciente que está grave. Ele não é um paciente que pode ser tratado em casa, com um remédio simples. Não, ele tem que estar num ambiente hospitalar, monitorizado, deve estar ali assistido pelo profissional, porque ele já está grave. Então é muito importante que nós tenhamos essa conscientização de que não se deve alimentar os pombos, a não ser onde sejam seus criadouros reais. Outra doença também causada pelas excretas dos pombos é a criptococose. Aí você vai falar assim, mas professor, cada nome estranho, né? Cada nome esquisito, mas eu quero que você se familiarize com esses nomes, sim, para que você tome cuidado e tenha cautela da próxima vez que for ali dar uma pipoca, um pão ali para o bichinho. O bichinho não tem culpa de nada. O culpado é o ser humano que alimenta de modo irregular. Criptococose é uma infecção fúngica sistêmica causada pelas espécies do complexo Cryptococcus. Tem um caráter oportunista. O que seria isso, professor? Caráter oportunista é aquela doença que gosta de invadir tecido orgânico de paciente que está imunodeprimido, de paciente que está com algum tipo de tratamento de doença grave e paciente com idade avançada e que foi várias vezes exposto naturalmente à alimentação inadequada e ali inalou as fezes do pombo. Com o advento da SIDA, em 1980, ela ficou mais evidentemente conhecida e é muito frequente em indivíduos infectados pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. É responsável pela morbidade e mortalidade, né? É muito responsável por uma série de casuística de pessoas que adoecem e morrem. Aproximadamente 957.900 casos de meningite causada pelo Cryptococcus por ano. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas por ano apresentam essa doença. E ela é responsável, infelizmente, por 600 mil mortes por ano. E o maior número de mortes acontece ali na África, seguido pelo Sul e Sudeste Asiático.
Quando eu chamei a atenção de vocês, meu amigo, meu aluno, quem me assiste aqui hoje, a chamada de atenção é justamente para tomar esse cuidado. Que essas doenças causadas também pelas excretas dos pombos, elas são responsáveis por muitas mortes durante o ano. E muitas pessoas acabam perdendo seus entes queridos em razão disso. Então é muito importante que tenha essa cautela, para que não seja o quê? Acometido mais uma vez, ou quantas vezes for necessário por doenças. Olha só, nós temos dois tipos de criptococos, né, que são os fungos causadores dessas doenças. O Neoformas, que tem uma distribuição mundial e fica ali em madeiras em decomposição, habitats de morcego, dentro do ocos de diversas árvores. Como eu disse agora há pouco, ele é frequente mais os pacientes acometidos pela síndrome da imunodeficiência adquirida e são frequentemente associados às fezes dos pombos em áreas urbanas. Olha só o cenário. Esse é um cenário de uma alimentação numa praça para os pombos. Imaginem vocês aqui quantos não poderiam estar doentes aqui e sendo transmissores diretos da doença. Nós temos outro aqui, o Cryptococcus gat. A distribuição dele já é mais limitada um pouco. Ele fica no meio campestre, em áreas geográficas de clima tropical e subtropical. E onde ele gosta de ficar, ó, olha só que interessante, no oco das árvores. Principalmente nos troncos, ocos de madeiras já, ou melhor dizendo, de árvores em decomposição. Eles são associados às espécies de eucaliptos e outras árvores e têm sido isolado com maior frequência em paciente ígido como patógeno primário. Então tem que se atentar. Mas, professor, o que essa doença pode causar? Ela pode causar muita coisa. Eu vou tentar explicar para vocês o que essas excretas, essas fezes podem causar. A pessoa vai lá, está aqui no campo e começa a alimentar o pombo. Aí ele vai, alimenta o pombo vai e evacua todo aquele conteúdo dado por nós mesmos. Evacua no solo. O solo é isso aqui. Existe a movimentação de pessoas nesse solo, as pessoas andam, as pessoas se movimentam, as pessoas brincam, praticam esporte, fazem atividades aeróbicas. E aí, esse conteúdo da excreta do pombo, ele vai ser inalado por onde? Através aqui das narinas. A partir do momento que a pessoa inalou todo esse conteúdo, isso vai diretamente para os pulmões. Mais especificamente, para a unidade funcional pulmonar, conhecida como os alvéolos. Nos alvéolos, existe o quê? Um carregamento, um armazenamento, certo? Desses propágulos, dessa parte que possa causar doença. Então, quando eu tenho ali a inalação desse material, ou eu posso ser um portador da doença sem sintomas, conhecido como assintomático, ou eu posso ser um portador dessa doença sintomático. Eu posso sentir alguma coisa. Quando eu começo a sentir os famosos sintomas relacionados a uma gripe. Aí, como todo paciente espera um pouco, primeiro consulta aí o vizinho, consulta aí outras pessoas que não sejam da área afim, e demora um pouco, aí existe o perigo disso virar uma pneumonia muito importante e o principal de tudo, uma disseminação para o sistema nervoso central. Como se não bastasse a criptococose causada por elementos pertencentes de fungo ali nas excretas dos pombos causar uma pneumonia, uma infecção nos pulmões, eu posso também causar uma meningite criptocócica. Então a preocupação inicial de cada profissional da saúde, de cada pessoa ligada ali
A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica está justamente para que não degenere, para que não ocorra uma infecção grave disso daí. E olha só, quando ela resolve manifestar no sistema nervoso central, vai causar o quê? A meningite e a meningoencefalite, que é o quê? Responsável por grande morbidade e mortalidade nos pacientes portadores do HIV, da SIDA. E os sintomas mais frequentes, quando ele desenvolve ali uma meningite pelo criptococose. Dor de cabeça, cefaleia, febre, vômito, fotofobia, a pessoa sente dor ao enxergar, rigidez de nuca, entre outros. Portanto, meus amigos, é muito importante que nós saibamos as manifestações clínicas de cada doença dessa. As manifestações são muito importantes. Então é por isso que eu devo saber o que pode causar caso eu não seja obediente. Como se não bastasse, além de afetar ali a criptococose, afetar os pulmões, afetar o sistema nervoso central, nós ainda podemos ter outros órgãos que, infelizmente, ela pode afetar, tais como fígado, rins, baço, glândulas suprarrenais, a próstata, entre outros. Olha só uma infecção de pele em um paciente HIV negativo. Ela fez uma infecção cutânea primária que formou essa lesão aqui, toda irregular, toda com borda espessada, com fundo granuloso, com partes ali até mesmo de necrose. É impressionante a dimensão do estrago que possa causar. E num paciente HIV positivo já portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, ela fez uma lesão similar a um molusco contagioso. Então, percebam que a criptococose é uma doença causada pelas excretas do pombo, multifacetária, multiaparecida. Ela pode dar tanto nos pulmões, como no sistema nervoso central, no fígado, no baço, nas suprarrenais, na pele e assim por diante. Ela ainda tem uma incidência na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, em 5 a 10% e 20% na África Central e no leste da Ásia. Olha que interessante a nível epidemiológico. No Brasil, o aumento de casos de criptococose passa de 78 para 89 casos por ano. Dados levantados de 1996 a 2006, ou seja, teve um aumento de mais de 10%. E isso é preocupante. Preocupante por quê? Porque tem aumentado o número de casos. Mas aí você vai falar assim, professor, então quer dizer que o pombo ele é responsável isoladamente por tudo isso? Eu te respondo, não. O pombo ele é solidário também nessa parceria de responsabilidade. E ele tem uma parcela de contribuição que muitas vezes chega até a protagonizar a manifestação dessas doenças. Mas nós temos aí, graças a Deus, algumas medidas, alguns manuais do Ministério da Saúde que funcionam como prevenção e controle das zoonoses. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, as medidas preventivas adequadas. Não façam isso. Não mergulhem nesse universo de pombo. Se pelo menos uma ave dessa aqui estiver contaminada, esse homem naturalmente já é um portador assintomático da doença. Ele poderá desenvolver a doença? Sim, poderá, talvez. Mas ele já é um portador assintomático da doença. Isso não pode acontecer. Existem ainda outras medidas preventivas, tais como impedir os lugares de acesso onde eles possam pousar. Você pode fazer ali ou amarrar um fio de nylon nos locais de pouso. Você vai fazer o quê? Você vai delimitar a área, você vai deixar um território adscrito, um interstício para ele pousar, e ali ele defecar, e ali ele ter o alimento dele. Por isso que não pode ser de forma desordenada, tem que ser de forma organizada, de forma delimitada.
mas para pessoas que tenham competência para fazer isso. Nós não devemos alimentá-los de modo desorganizado. Fechar bem a tampa do lixo e retirar todo o resto que, porventura, possa cair ao chão. Porque quando o pombo identifica um local que todo dia à tarde tem um lixo que cai, ele vai até aquele local e ele vai naturalmente procurar alimento. Ali ele alimentou da excreta, do resto, o que ele faz? Ele vai gravar, bom, eu sei que ali eu tenho alimento a todo momento. Só devemos levar o lixo para fora de casa minutos antes do caminhão de lixo passar. Não adianta eu colocar o lixo à noite, às 18 horas, 19 horas, passar a noite, ter ali um resto de alimento que cai, sendo que o caminhão que remove, que recolhe o lixo, ele vai passar só 10 horas da manhã do outro dia. Minutos antes. Naturalmente a gente sabe o horário que o caminhão de lixo passa, ou se for em condomínio, os condomínios também têm ali um local específico para armazenar todo esse lixo. Não devemos jogar comida no chão. Caiu, está alimentando, fazendo uma alimentação numa praça pública, fazendo uma alimentação ali em algum local público, caiu, pegue, coloque ali no recipiente, na sacola, amarre e coloque no lixo adequado. Existem os lixos com as devidas identificações para serem depositados, recicláveis ou não. Lavar com água em vez de apenas varrer. Não adianta só varrer, eu preciso lavar com água, porque daí eu vou estar removendo aquela capa cheia de excreta de fezes de pombo que vai estar lá. É melhor eu jogar uma água e depois eu removo, do que pegar e passar só a vassoura ali. Eu vou estar o quê? Aerolizando essas excretas. Eu vou estar jogando ao ar. Dar comida aos animais de estimação em horário específico para que não atraia essas aves. O que é isso, professor? Um exemplo, vai dar comida para o seu cão, para o seu gato, para o seu animalzinho de estimação. Dê num horário onde naturalmente ou eventualmente não tenha presença de pombos. Se existem os pombos que vão ali, um exemplo, naquele quintal às 3 da tarde, em solo aberto, evite dar o alimento naquele horário. Dê num horário mais cedo, num lugar inclusive fechado, para que o seu animal de estimação não sofra também as mazelas da presença desse animal. E com isso, eu tenho certeza que nós não incorreremos mais em doenças e também teremos aí uma saúde boa e teremos também aí uma certeza de que menos pessoas adoecerão. Eu agradeço muito a todos vocês e espero que tenham entendido essa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.